Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para falar do resultado da Ultrapar, uma empresa que eu acompanho há algum tempo já. Tá? Primeiramente, assim, a teleconferência deles é uma das mais interessantes de assistir. Sempre eles adicionam muita informação durante a teleconferência. Então, quem acompanha a empresa, quem tem posição grande ali, muito aconselho, eventualmente, dar uma olhada na teleconferência, porque vem muita informação dali. De qualquer forma, eu já trago aqui tudo mastigado para vocês, tá? Os vídeos que eu vou citar aqui durante a apresentação, como referência dos vídeos passados que eu fiz, estão aqui na descrição, aqui embaixo. É só dar uma olhada lá se quiserem. Sempre a mesma coisa, então sempre os vídeos passados referente à empresa ali embaixo, tá? A empresa basicamente trabalha com distribuição de combustível, o restante da operação é distribuição em envase de gás, GLP, tá? Commodity petroquímica, e aí no caso é oxiteno, né? Varejo de farmácia com Extra Farma, transporte de líquidos com Extra Cargo, e aí só lembrando, Ipiranga é o posto lá da distribuição de combustível e Ultragás é o do envase e distribuição de gás GLP, tá? O que a gente vê nesse trimestre foi um reforço da tese, tá? Então a gente via com uma tese ali com 4 pontos e agora ela tem reforço em vários pontos desse, tá? Primeiramente, o preço muito descontado. O último comparativo foi no segundo trimestre de 2019, que está aqui embaixo do vídeo para quem quiser ver. Tá? E aí o comparativo que eu digo é com a BRDT, né, com a BR Distribuidora, que tem uma operação ali em vários pontos muito parecidos, dá para comparar pelo menos a parte de distribuição de combustível. Eu ainda vejo como descontada, depois do estouro de hoje, menos descontada do que antes, mas ainda assim descontada. E o comparativo com a BRDT, com a BR Distribuidora, vai ser feito depois do resultado da BRDT, no vídeo da BRDT. Tá? Eu coloco justamente o comparativo com o terceiro trimestre das duas. O resultado da BRDT sai agora dia 11, então a partir dali eu consigo fazer o comparativo. Não vou fazer o comparativo agora com o trimestre trocado, porque não faz sentido, tá? E o segundo trimestre já está feito. O segundo ponto seria foco em eficiência, em ganho de eficiência operacional, tá? Pontuado extensamente no vídeo do segundo trimestre de 2019, que está aqui embaixo, tá? Também. A gente vê o reflexo desses esforços. No segundo trimestre ela teve ali um resultado bem negativo e a gente vê o reflexo desses esforços nas contas desse trimestre, então bem positivo. A operação diversificada é o terceiro ponto aí da tese, que eu gosto bastante, tá? Para quem quiser, para quem não conhece a estrutura da empresa e quiser ver mais a fundo, tem um vídeo de 20 e tantos minutos que eu fiz, que é o vídeo da análise do primeiro trimestre de 2019, então não vou me repetir aqui explicando cada operação, mas lá está bem explicado, tá? O que é oxiteno, Extra Farma, blá, e por aí vai. E esse ponto aqui não vai ser tão abordado aqui, porque não foi tão foco, tá? E o quarto ponto é que ela está preparada, se preparando e preparada para um ciclo de crescimento que a gente deve ver atingindo o Brasil e que tem uma série de fatores aí que deve favorecer ela, então a gente vê ela já se armando ali para dar o pulo do gato e eventualmente está tomando as medidas para quando for necessário e quando for possível ela poder avançar justamente nessas oportunidades, tá? Então a gente vê ali o ganho, primeiramente abordando o ganho de eficiência operacional, que já está refletido nas contas, né? A receita líquida tem um crescimento, tem uma queda, na verdade, de 3% frente ao terceiro trimestre de 2018, um aumento de 7% versus o segundo trimestre de 2019, o trimestre passado, tá? Atingindo ali 23,2 bi, né? Então não é basicamente nenhuma estabilidade. O EBITDA ajustado, e aí eu estou considerando com ataque, com o termo de ajuste de conduta assinado pelo Ultracargo por causa do acidente que teve e por aí vai. Fácil, quem quiser mais dado tá lá no release, tá? Um crescimento ali eu estou fazendo isso porque é mais conservador, então é um número pior, então eu estou pegando mais conservador. Tem um crescimento ali de 4% frente ao terceiro trimestre de 2018, um crescimento de 51% frente ao trimestre passado, atingindo 888 milhões, então daí a gente tem uma noção do quão ruim foi o trimestre passado, quão negativo foi o trimestre passado, tá? A margem com o ataque, tá? Com o termo de ajuste, em 3,83%, então a margem deu uma crescida forte, uma margem parruda ali para esse tipo de setor, tá? Versus 3,56% do terceiro trimestre de 2018, e versus 2,96 do trimestre passado, e isso daí eu estou descontando ataque nesse trimestre justamente para fazer a comparação mais conservadora possível. O trimestre passado com o desconto do ataque e esse daqui incluindo a perda ali de 13 milhões do ataque, tá? Para ter noção do como foi um trimestre melhor, tá? O lucro líquido tem uma queda de 1% versus o terceiro trimestre de 2018 e um crescimento de 153% versus o segundo trimestre de 2019, atingindo 321 milhões, novamente reforçando a manutenção ali da operação muito próxima do terceiro trimestre de 2018 e a melhora frente ao trimestre passado, que de fato foi um trimestre ali fora da curva, tá? Um ponto que eu acho super interessante dar uma olhada nos 9 meses, porque ali a gente vê que mesmo tirando a multa da Liquigás ali dos 9 meses de 2018, a gente tem uma operação bem parelha entre os 9 meses desse trimestre com a porrada que tomou no segundo trimestre de 2019
e inclusive com uma geração de caixa ali consideravelmente mais alta. A gente vai abordar isso à medida que vai passando a análise, tá? Tem outros motivos, mas de qualquer forma é bom, é interessante dar uma olhada que os 9 meses estão bem parelhos, tá? Aí a gente vê a melhora generalizada das operações, tá? Com exceção da Oxiteno, e aí eu vou entrar ponto a ponto aqui. Ipiranga, por exemplo, ainda está na depuração de loja, então se desfazendo de loja que vende menos, que rende menos, tá? E aí, abrindo novas lojas ali que tem ali uma maior possibilidade de render, inclusive matando o backlog de loja que já estava aprovada, mas que não estava ainda viabilizado, né, os postos que eu digo. Tá? Então, a empresa ainda vê espaço para ganho de eficiência. Eles falaram de 150 milhões a 200 milhões de ganho de eficiência ainda possível nos próximos 12 a 18 meses com a Ipiranga. Então, assim, é uma operação que está indo ali na melhoria contínua e indo muito bem, tá? Crescimento aí de 24% no EBITDA versus o terceiro trimestre de 2018, tá? O AMPM, que é a loja de conveniências dele, né? Diferente das outras operações, aí eu estou falando daquela da Raizen e da operação da BRDT, tá? Diferente deles, a gente não está buscando, a Ultrapar não está buscando a Ipiranga nenhuma parceria para fazer com a AMPM. Eles acham que eles conseguem tocar aquela operação sozinhos, então proativamente eles não estão buscando, eles estão abertos à opção caso aconteça, mas eles veem que eles estão muito à frente dos outros nessa operação de imposto de loja de conveniência, e a gente vê aqui pelos números que eles têm ali uma posição consideravelmente grande, né, parruda, mais diversificada, é interessante. Eles veem potencial de seguir sozinhos, daí mais um dado para a gente entender como é que está pensando a diretoria. O quilômetro de vantagens e o Abastece Aí estão com uma ótima penetração, tá? E devem ser aí drivers de crescimento. A empresa vê aumentando e melhorando a cada trimestre, então assim, devem ser justamente drivers de crescimento bem interessantes para a empresa. Passando para outra Ultragaz, a gente vê a melhoria na margem que é sustentável, a empresa reafirmou isso inúmeras vezes, então não vai ser uma melhoria de margem que é momentânea agora, e em grande parte essa melhoria vem aí já de uma prévia de mudança na estrutura do setor de gás, tá? E aí eu falo o quê? Nesse trimestre a gente teve ali um fechamento razoável, não full, mas um fechamento razoável do gap, a diferença entre o preço de granel e o gás de invase, né, o P13. Então a gente tem ali essa menor diferenciação que possibilitou a empresa ter um maior volume, super positivo para o resultado, como a gente pode ver. A Extrafarma ainda não depurou todas as lojas, ainda está depurando loja, então é ótimo, ainda tem espaço ali para melhorar. A gente vê ela mantendo o foco em lojas ali localizadas em locais que eles têm ali uma praça mais receptiva para eles e saindo de outras. Então eu gosto dessa ideia da empresa, da gestão, de não ter apego. Eu tenho que ter uma posição em tudo quanto é estado e bababá. Não. As que funcionam, as que não funcionam, toca fogo. Tá? Eu gosto desse tipo de gestão mais inteligente, mais agressiva. Tá? E aí a gente vê que o processo está dando resultado, o EBITDA se mantém ali negativo em aproximadamente 5 milhões, o que não é a melhor coisa do mundo, mas a gente vê o primeiro fluxo de caixa operacional pós-investimento positivo da história da Extrafarma, desde que foi comprada ali pela Ultrapar, em 17 milhões. E isso daí começa a dar uma virada no jogo e começa a transformar a visão ali sobre a Extrafarma, tá? de fato uma operação que pode vir a dar uma guinada positiva. Tá? A Ultracargo com melhoria de margem, e a gente consegue ver ali nos números o TAC ali de 13 milhões afetando, né, o EBITDA. Então a melhoria de margem é descontando o TAC, né, porque daí não faz sentido a gente estar analisando o operacional da empresa, não faz sentido ficar adicionando esse efeito no recorrente por um evento que aconteceu não esperado. Né? E aí a Oxiteno, para fechar, os preços ali afetando a margem. E aí quando eu digo os preços das commodities petroquímicas, que é justamente o que ela opera, 2 deles ali tiveram mais uma queda, né? Então a gente tem uma operação que está mais apertada. De qualquer forma, a maturação da operação recentemente estruturada nos Estados Unidos tem aí uns 2 a 3 anos, pelo que diz a gerência, para maturar. Então é uma coisa mais de longo prazo, não estou preocupado com isso agora, é um pedaço menor da operação. Ainda assim, a operação teve um rendimento aí melhor do que o segundo trimestre de 2019. Então ainda assim, mesmo apertado, não foi aquele apertado trágico que a gente viu no trimestre passado, tá? Passando para a preparação que a empresa tem aí, que eu disse, para o ciclo de crescimento, tá? E aí eu mudei a ordem de alguns dados, como vocês podem ver nos outros vídeos, que eu acho que fica mais organizado o pensamento assim. A empresa está se preparando aí para um movimento brusco, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Um possível M&A, o foco primário dela, pelo que ela mostra nesse momento, justamente seria uma refinaria da Petrobras. A Petrobras está obrigada a vender 50% ali da operação dela, pelo CAD, então assim, isso daí deve ter que vir à tona eventualmente, e a empresa, a outra parte se vê ali posicionada positivamente
para captar aquilo, e eu já vinha falando disso em alguns outros vídeos, justamente porque a gente consegue ver, tá? E por que a gente consegue ver? Ela está carregando um caixa que cobre ele 3 anos plus, né? 3 anos e um pouco mais de endividamento, tá? Do cronograma de dívida dela, tá? Um caixa ali de 6,44 bi, não teria por que ela estar carregando tanto caixa assim, por mais que o custo de carregamento não seja alto, não teria por que ficar carregando aquele caixa todo se não tivesse a intenção de fazer algo com aquilo. A geração de fluxo de caixa forte, auxiliada por um capex mais seletivo, mostra que ela está ali esperando para de fato fazer investimento que vale a pena. A gente vê ali um delta capex, né, uma redução do capex de 30% versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo ali 1 bi e 76 milhões, então muito próximo de 1 bi. E os últimos 12 meses, né, o LTM, o Last 12 Months, Last 12 Months do fluxo de caixa, enrolou a língua aqui, do fluxo de caixa está batendo em 1,8 bi, tá? É maior do que os últimos 4 anos de fluxo de caixa, né? Então a gente vê o quê? Além disso, a empresa informando ali na teleconferência, isso daí é outro ponto interessante de ver a teleconferência, tá? Que o ciclo de investimento do Oxiteno acabou de encerrar, então está finalizado, não tem mais por que jogar mais dinheiro lá nesse momento. Eles não prevêem a necessidade de injetar mais grana nessa farma, porque ela está justamente depurando e ajustando a operação dela para ficar melhor como operação. Tá? Então isso daí sobra o quê? Sobra Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, que são justamente empresas que se beneficiariam de uma compra de uma refinaria, porque estão ali justamente naquele ciclo, tá? De combustível, distribuição, gás, que faria total sentido acoplar ali uma refinaria junto. Tá? Então esse dinheiro ali que eles estão guardando já parece meio marcado e casa com a estratégia das empresas que estão operando abaixo da Ultrapar como um todo. Além disso, a gente vê a alavancagem controlada, batendo ali em 2,72 vezes versus 2,6 do segundo trimestre de 2019. Então teve um aumento marginal aí, mas isso por causa, grande parte ali, dos dividendos distribuídos. Além disso, a variação cambial, né, que acaba afetando a dívida e acaba sendo repassada, é um efeito não caixa, tá? Mas de qualquer forma, aumenta ali a alavancagem, né? A gente tem um custo de dívida baixo, um pouco mais alto do que o trimestre passado. O trimestre passado era 97,6% do CDI, agora é 99% do CDI, mas a gente vê que o CDI está cada vez mais baixo, então não é algo que de fato preocupa. O duration se mantém ali em 5 anos, então o pagamento, prazo médio de pagamento dessa dívida em 5 anos, bem alongado, tá? A gente está num cenário bem interessante para isso. Grande parte da dívida em moeda estrangeira está com hedge, então não é como se a gente fosse sofrer demais se por acaso o dólar estourasse um pouco mais para cima, tá? E a gente pode, inclusive, ver que o dólar subiu bastante, a gente teve ali um efeito consideravelmente pequeno no endividamento. Se fosse outra empresa, teria um efeito consideravelmente maior. E isso daí, essa conjuntura favorece justamente o investimento de longo prazo, de grande porte. Tá? Por quê? Porque a gente tem uns juros aí que deve se manter controlado por um bom tempo, e aliado a isso, a gente tem a empresa mantendo ali um liability management de alongamento de dívida, de manter o duration, de manter o custo baixo, tem um porte considerável. Então assim, a gente está num momento bem interessante para investimento de longo prazo. Mais do que isso, e isso é outro ponto que foi citado na teleconferência, se ela comprasse por acaso uma refinaria, é um ativo que já vem operando e já vem gerando fluxo de caixa, gerando EBITDA, então é um ativo que tem pouco tempo ali, você não teria que fazer um investimento do zero para maturar aquele ativo, ele já entra jogando. Caso muito interessante de avaliar, que pareceria muito próximo, é justamente a TAG comprada pela Engie, que já entrou jogando e já entrou gerando caixa. Tá? A minha posição está aqui do lado, o meu preço médio está batendo em 20 e 30, tá? A empresa eu vejo como muito bem posicionada para aproveitar esse momento e apoiada justamente por outros fatores ali mais estruturais, que é o quê? Arrefecimento do crescimento global deve reduzir o preço de commodities como petróleo, o que deve reduzir, por conseguinte, o preço de combustível, aumentar o volume dos postos de gasolina e por aí vai, tá? Além disso, gás, né? GLP. O Brasil acelerando, deve aumentar o volume vendido. Tá? Você deve ter uma demanda maior de combustível, uma demanda maior por gás, mais dinheiro disponível para consumidor, para empresa, para indústria e por aí vai. Tá? E além disso, a gente tem a estrutura de oil and gas, com algumas mudanças aí da estrutura do setor de petróleo e gás, né? Com algumas mudanças, e essas mudanças devem sim descomplicar o setor e, mais do que isso, gerar competição e gerar um mercado mais agressivo, o que deve aumentar volume e reduzir preço. Tá? Então, esses são mais fatores aí que ajudam a gente a manter essa posição positiva com relação à Ultrapar. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Insta, @investircomsim. Eu não tenho nenhum problema de responder direct message, sempre converso com a galera, respondo o que for. Geralmente sou sucinto, mando áudio, mas não é um problema para mim. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe.
e até a próxima análise.